Graça e paz, irmãos e amigos. É um prazer estar aqui com você todas as segundas-feiras no programa Aroma de Vida, programa que abre a grade da Constante TV, uma TV missionária, uma TV que quer fortalecer a fé do povo de Deus, uma TV que quer compartilhar a cosmovisão cristã. Por isso, temos programas na área da saúde, programas na área de direito, esporte, notícias, porque compreendemos que a totalidade da vida está sob o controle soberano de Deus. E em todas as áreas de nossa vida, pessoal e particular, profissional, Deus deve estar em primeiro lugar e Ele deve ser glorificado em tudo e por todas as coisas. Assim, a Constante TV é uma bênção para todos os que a acompanham e eu convido você a inscrever-se, a ativar o sino para que você sempre receba as novidades. Convido você a compartilhar com amigos, parentes e vizinhos e deixar também os seus comentários para nós sabermos como cada um está recebendo. Também pode fazer as suas sugestões de temas para a Constante TV. O programa Aroma de Vida, primeiro programa da grade e da semana, é um programa que tem como propósito expor as Sagradas Escrituras. Nós cremos que deste livro sagrado, a Bíblia, exala ela um aroma, assim como uma flor. Quando você vê uma flor, você dela se aproxima e você quer sentir o seu perfume. E da flor exala um perfume, um aroma. Sim, das Sagradas Escrituras também elas exalam um perfume, um aroma, vida. A palavra de Deus é vivificante. A palavra de Deus, ela produz vida. Deus não veio apenas para que eu e você nos tornemos pessoas melhores. Existem várias ideologias e formas de pensar que podem ajudar o ser humano a melhorar. O cristianismo não tem essa proposta de melhorar o ser humano. A proposta da fé cristã e do evangelho é ressuscitar mortos. O estado do homem sem Deus é de morte espiritual. E o que o ser humano precisa é reviver, é ressuscitar. E o aroma de vida, a palavra de Deus, quer produzir vida, nova vida, ser bênção para a vida eterna. Portanto, acompanhe semanalmente a Constante TV. Estamos estudando a primeira carta de Pedro e agora estamos no capítulo 2. Veremos hoje o 18º mandamento. Pedro, como sábio construtor, lançou o alicerce, a doutrina da salvação. Ele nos assegurou que o nosso Deus nos salvou e a partir desta verdade sólida, Ele quer ensinar os salvos como eles devem viver, como devem proceder, como devem se relacionar, como devem se comportar, como pessoas salvas que foram encontradas por Deus, de que maneira elas reagem dentro da sociedade. Portanto, é uma carta muito relevante. Pedro já nos apresentou 17 mandamentos e agora veremos hoje, baseados em 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 18 a 20, qual é o 18º mandamento. Vejamos o que está escrito na palavra de Deus. Servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor
é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Portanto, aqui nós temos mais um mandamento: sujeitai-vos. Vejamos os mandamentos. Ora, nós temos aí, até o versículo de número 17, temos 17 mandamentos de Deus. E agora, o 18º é: servos, sujeitai-vos. E é isso o que nós trataremos no programa de hoje. O apóstolo Pedro, ele já descreveu quem nós cristãos somos. Somos salvos. E ele já descreveu quem somos individualmente, como também ele já descreveu quem somos coletivamente, o que a igreja é. E ele também já nos deu mandamentos que nos ensinam que a igreja, entre os incrédulos, lá na sociedade, na rua, no trabalho, na vizinhança, no seio da família, como os cristãos devem se comportar. E ele começou com a questão das autoridades. E ele, então, apresentou o mandamento: sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Se os cristãos que estavam sendo caluniados e difamados, se eles desobedecessem às autoridades, eles estariam dando razão, eles estariam dando munição para os ímpios, para os incrédulos, para os pagãos que os rejeitavam. Não aceitavam sua nova fé, seu novo caráter, sua nova conduta. Não aceitavam que eles haviam rompido com costumes e hábitos e tradições que aquela sociedade prezava e prestigiava. Então, os cristãos deveriam preocupar-se com o seu testemunho na sociedade, para que ninguém tivesse absolutamente nada para falar contra eles. A preocupação era o Evangelho, a imagem do Evangelho, a imagem da igreja, o testemunho. Lembremos que, àquela altura, os cristãos, eles eram um grupo pequeno, numericamente, e até insignificante. Era um momento de conquista, de tornar Cristo e o Evangelho da salvação conhecidos. Portanto, o testemunho era fundamental. Assim sendo, os cristãos deveriam fazer o bem para calar a ignorância dos insensatos. Os cristãos eram livres em Cristo, não para libertinagem, mas para viverem como servos de Deus, escravos de Deus, e encontrando nessa escravidão a Deus a verdadeira liberdade do pecado, do mundo e das forças espirituais das trevas. Agora, o apóstolo Pedro nos apresenta o 18º mandamento, e ele dirigiu esse 18º mandamento para um grupo específico. Ele estava falando em termos gerais, para todos os cristãos, de todos os tempos, mas agora ele se dirige a um grupo específico. Ele se dirige aos servos, aos escravos. O termo que ele usou, o termo grego, não estava se referindo a todos os escravos, mas aos escravos domésticos, aqueles que trabalhavam no domicílio, dentro de casa. E naquele tempo haviam muitos senhores com muitos escravos que trabalhavam na lavoura, que trabalhavam com os animais, mas esses eram os escravos
domésticos que viviam dentro da casa com os seus senhores e suas famílias. E ele se dirige a eles. E nós, então, podemos perceber que a igreja era constituída também de escravos. E o que é absolutamente revolucionário e radical é que, naquela sociedade, os escravos não eram considerados plenamente humanos, eram sub-humanos e, para muitos, deveriam ser tratados como animais. Não tinham valor, não deveriam ser instruídos, nem considerados. Mas Pedro os considera. Pedro está escrevendo para igrejas. Ele sabia que dentro daquelas igrejas tinham cristãos convertidos que eram escravos. E o apóstolo se dirige a eles para orientá-los. E é interessante porque a igreja é a comunidade dos salvos. E nessa comunidade não há distinção de sexo, de cultura, de raça e de gênero. Todos são iguais. Todos na igreja deveriam ser tratados com respeito. Lá, na sociedade, poderiam ser senhores e escravos, patrões e empregados. Na igreja, todos eram absolutamente iguais. E isso era revolucionário. Pedro não questionou a escravidão, e nem podia naquele contexto, mas, ao tratar os escravos com esta deferência, está deixando claro que, aos olhos de Deus, todos são criados iguais, dignos de serem honrados, dignos de serem respeitados. Ele já havia dito: honrai a todos. E se naquelas igrejas tinham senhores de escravos, eles estavam aprendendo que deveriam respeitar os escravos. E isso era radical e revolucionário, porque isso não se dava naquela cultura e naquela sociedade. Qual é, então, a orientação do apóstolo Pedro para os escravos domésticos? A orientação é: sujeitai-vos. O mesmo verbo que ele usou em 1 Pedro capítulo 2, verso 13, quando ele disse: sujeitai-vos a toda autoridade humana. O verbo aqui, ele não está no modo imperativo, mas os exegetas afirmam que o verbo principal, até o capítulo 3, verso 7, é o verso 13, é o verbo do verso 13, sujeitai-vos. E este verbo aqui no verso 18, ele tem esta força de um imperativo. Portanto, a orientação é: sujeitai-vos, submetei-vos. O que eles deveriam fazer? Deveriam se submeter a quem? Diz o apóstolo Pedro: aos vossos senhores. Esta orientação era de modo geral, sem exceções? Sim. Tanto é que ele diz não somente aos senhores bons e gentis, mas também aos senhores que eram maus. Poderia haver no coração de alguns escravos o pensamento: o apóstolo Pedro está nos orientando a nos submeter aos nossos senhores. Mas, com certeza, ele não pode estar se referindo àqueles que eram cruéis, àqueles que agrediam, àqueles que eram injustos, àqueles que não tinham dó e nem piedade e não tratavam bem os seus escravos. E o apóstolo Pedro diz o que eles deveriam fazer: eles deveriam se submeter, obedecer a vossos senhores. E ele, então, para que não existisse e não sobrasse margem para a dúvida, ele está dizendo: não tem exceção, a todos os senhores, sejam os senhores bons e gentis, ou os senhores que ele diz aqui eram maus. E como eles deveriam se submeter? Com
todo temor. Ora, nos versos anteriores, ele disse, honrai a todos. Ele disse, amai os irmãos. Ele disse, honrai o rei. Mas ele usou exclusivamente a palavra temor para Deus. Então, os escravos deveriam obedecer aos seus senhores, os bons e gentis, e também os maus, com todo temor a Deus. Por temer a Deus, eles não deveriam querer desobedecer a Deus e dar mau testemunho com sua desobediência, com sua insubmissão. E eles não poderiam achar que tinham razão para desobedecer porque o Senhor era mau, porque o Senhor os maltratava, os esbofeteava, os privava muitas vezes de alimentação como forma de castigo. Eles deveriam, com todo temor a Deus, obedecer a todos os senhores. E o apóstolo Pedro, ele nos dá a razão. Ele já deixou claro a primeira razão, com todo temor a Deus. Mas agora, no versículo 19, ele diz assim, pois digno de louvor é o fato. Qual fato é digno de louvor? Existem atos, atitudes, procedimentos e comportamentos que são dignos de serem elogiados, considerados, destacados e até são atos e atitudes que são dignos de um elogio. Da parte de quem? Da parte de Deus. Ele vai usar esta mesma expressão no versículo 20, quando diz, isso é digno de louvor diante de Deus. Então, diante de Deus, qual é o fato que é digno de louvor? O fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Que desafio é o desafio de ser cristão. Deus elogia, louva, parabeniza aqueles escravos e hoje empregados, já veremos isso, que suportam tristezas. A palavra tristeza dá a ideia do estado emocional. Aqueles escravos estavam tristes, abatidos e estavam suportando aquelas tristezas. E o que é que causava aquelas tristezas? Eram, diz o apóstolo, sofrimento injusto. Eles estavam sofrendo porque estavam sendo maltratados. Só que eram maus tratos injustos. Os seus senhores não tinham razão para maltratá-los. Não tinham fundamento. Eles estavam fazendo tudo correto, reto, estavam obedecendo. E não deveriam ser tratados, maltratados daquele jeito. E quando seus senhores, os maus, porque ele disse que tem os bons e os gentis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando pessoas ímpias e incrédulas, pagãs, elas agem de acordo com a lei moral de Deus, mesmo que elas não tenham a lei moral de Deus escrita, Deus escreveu essa lei moral no coração. E quando o ser humano age de acordo com a lei moral, o padrão ético gravado por Deus no seu coração, como o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 2 da sua carta aos Romanos, eles estão fazendo a vontade de Deus. Mas tinham os senhores que eram maus, que eram perversos e que tratavam mal, com ingratidão, com brutalidade, os seus escravos. E eles estavam suportando sofrimento injusto. Eles não mereciam aqueles maus tratos. E como consequência dos maus tratos, daquele sofrimento injusto,
eles estavam suportando tristezas, sem se rebelar, sem se insurgir, sem querer retaliar e se vingar dos seus senhores em virtude dos maus tratos. E o apóstolo Pedro está dizendo que quando um escravo se submetia, se sujeitava a um senhor mau, que o maltratava, que lhe dava um tratamento injusto, e ele suportava aquela tristeza por causa da consciência para com Deus, diante de Deus, essa atitude era digna de louvor. Deus aprecia, Deus parabeniza, Deus louva quando seus filhos, por causa da consciência para com Ele e por temê-lo, não reagem seguindo as inclinações naturais do seu coração. Quando alguém nos maltrata, a nossa reação natural é de nos aborrecer, de retaliar, de responder, de devolver os maus tratos. Mas nós aprendemos nas Escrituras que nós não podemos vencer o mal com o mal. Devemos vencer o mal, mas com o bem. E quando os escravos suportavam tristezas, porque estavam sofrendo injustamente, e não revidavam o mal recebido com o mal, mas com o bem, suportando tristezas, aos olhos de Deus, aquela atitude era digna de louvor, porque Deus sabia que aquelas pessoas estavam suportando aquilo por temê-lo. Estavam suportando aquilo por causa da consciência para com Deus, pensando, eu sou um servo de Deus, eu devo honrar a Deus, eu devo glorificar a Deus como escravo, em tudo eu devo dar glória a Deus e eu devo proceder corretamente para não dar margem para que os senhores ímpios, pagãos e incrédulos falem mal. Eu não quero que o Evangelho de Jesus Cristo ele seja difamado. Eu não quero comprometer o Evangelho. Por isso, eu vou suportar as tristezas e eu não vou me rebelar, eu não vou me vingar. Se você hoje trabalha, se você hoje é empregado, e é óbvio que há um mundo de diferença entre escravos e empregados hoje, que tem contratos de trabalho, tem uma justiça do trabalho, tem leis, tem direitos. Mas quando o empregado ele é maltratado pelo patrão, hoje, se ele é cristão, ele pode pedir demissão e se afastar dali. O escravo não podia pedir demissão. Ele pertencia ao seu senhor. O cristão, seja ele escravo ou empregado, ele tem que se preocupar com o testemunho. O empregado hoje, como diz, pode pedir demissão, mas ele não deve bater boca, ele não deve retaliar, ele não deve se vingar do seu patrão porque o tratou mal. Por temor a Deus e pela consciência para com Deus, ele deve preservar seu testemunho, de modo que ele não proceda de maneira errada. Certa vez, eu pedi a um empresário que não era crente um emprego para uma ovelha, para um irmão que estava desempregado. E tempos depois, aquele empresário me disse, olha, eu dei emprego para um crente a seu pedido, mas ele, junto com outras pessoas, me prejudicaram e me roubaram. Eu fiquei tão triste. E procurei aquele irmão. Eu disse, por que você fez isso? Ele disse, olha, aquele patrão, ele humilhava os empregados, ele nos humilhava, ele nos tratava mal. E essa foi a forma que nós escolhemos de retaliar, roubando as coisas dele.
E eu disse, os outros poderiam até ter feito isso, você não, porque você deu mau testemunho, você mostrou que é igual aos outros, e você deveria ter mostrado que você é diferente, ou suportando as tristezas, sofrendo injustamente, ou pedia demissão. Mas ele não se preocupou com o seu testemunho, lamentavelmente, e deu munição para aquele patrão ímpio e incrédulo falar mal dos crentes, falar mal da igreja e do evangelho. Então, o apóstolo Pedro se dirige aos escravos, dizendo, escravos, submetam-se aos vossos senhores, os bons e gentis, e também aos maus. Se vocês forem tratados injustamente, suportem a injustiça, suportem as tristezas, por temor a Deus, por causa da consciência para com Deus, porque isso agrada a Deus. Vocês vão agradar, vocês vão engrandecer, vocês vão exaltar. Aquele senhor ímpio vai pensar, eu tratei mal, eu estou vendo que ele está triste, porque o meu tratamento não foi justo para com ele, mas ele não está se vingando, me retaliando, se rebelando e me desobedecendo. Aquilo era um testemunho, e as atitudes falam muito mais do que as palavras. E aí o apóstolo Pedro prossegue, dizendo, pois que mérito há? É uma pergunta que ele faz aos escravos. Que mérito há em ter de suportar sofrimento se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Por acaso, essa é a indagação do apóstolo. Se você fez uma coisa errada e se você está sendo punido pelo erro que você cometeu e você suporta a punição justa pelo erro que você cometeu, você está sendo esbofeteado, porque você cometeu um erro, você cometeu um pecado, e você está recebendo o tratamento justo pelo seu erro. Há mérito se você dizer, suportar esse sofrimento com paciência? Não, não há mérito. Você errou, você está sendo punido, e quem errou está sendo punido deve suportar com paciência o sofrimento. No entanto, diz ele, se suportais sofrimento, quando fazeis o bem, vocês não fizeram o mal, mas vocês estão sendo maltratados, esbofeteados. Então, isso é digno de louvor diante de Deus. Pedro não está falando diante dos homens, ele está falando diante de Deus. Não é o contexto aqui, nós já veremos o contexto familiar. Mas eu já vi esposas dizendo, por temor a Deus e por causa da minha consciência para com Deus, para não dar mau testemunho no seio da minha família que não é crente, eu tenho suportado tristezas e sofrimento injusto, maus tratos até do meu marido, porque eu não quero dar mau testemunho. Eu não quero ninguém dizendo, tá vendo, lá vai a crente, ela divorciou, olha lá o crente. Existem pessoas hoje sofrendo, mas sofrendo por temer a Deus, sofrendo diante de Deus, sofrendo por causa da consciência para com Deus e digno de louvor. Deus se agrada, Deus parabeniza, Deus elogia, Deus abençoa. A Bíblia fala dos galardões e Deus é justo. E aqueles que sofreram por amor a Ele, para não manchar o Evangelho, não comprometer a igreja e o Evangelho, aos olhos de Deus, isso tem muito valor. É isso o que o Evangelho nos ensina. Vamos ver o que Jesus disse no Evangelho de Lucas? Vejamos, Jesus disse assim, mas digo a vós, e ele está se dirigindo aos seus discípulos
que ouvis, amai os vossos inimigos. Seria tão bom que isso não estivesse na Bíblia, que nós fôssemos liberados para odiar os inimigos. No entanto, o Senhor disse, amai os vossos inimigos. E Pedro está se lembrando disso. E ele está dizendo, escravos, amem os senhores que são maus. Vejam lá, fazei o bem aos que vos odeiam. Pedro está dizendo, escravos, se os vossos senhores maus vos odeiam, vos tratam mal, fazei o bem, se submetam, obedeçam, não façam o mal, não se vinguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Talvez os senhores maus, eles amaldiçoavam os escravos, tinham palavras verbais, não é, de grande afronta, mas eles deveriam abençoar. Olha lá, orai pelos que vos maltratam. O apóstolo Pedro deveria estar lembrando disso, desse ensino. É um desafio ser cristão. Paulo vai falar na sua carta, não deixa o mal te vencer, vence o mal com o bem. Mal não vence o mal. O desafio de ser cristão é mostrar que nós somos diferentes, porque os ímpios, os incrédulos, odeiam os seus inimigos, amaldiçoam quem os amaldiçoam, fazem o mal para quem lhes fazem o mal. Mas ser cristão é um desafio, é mostrar que nós somos novas criaturas, que nós somos filhos de Deus que imitam o Pai Celeste. Pedro está aplicando este ensino de Jesus diretamente para os escravos. Continuemos a ver o texto, né? De onde nós paramos. Se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. Jesus está dizendo, dá a todo o que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe peça de volta. Como quereis que os outros os façam, assim também fazei a eles. Então aqui, amem, porque não tem mérito amar quem nos ama, tratar bem quem nos trata bem. Os pecadores, os ímpios, fazem a mesma coisa. E nós não somos ímpios, nós não somos velhas criaturas, nós nascemos de novo. Eu penso que os escravos cristãos, ao ouvirem aquele mandamento, eles devem ter tremido e temido diante de Deus. Deus tem expectativas para conosco. E a expectativa de Deus é que nós não retaliemos, nós não nos vinguemos. Nós devemos nos preocupar com o nosso testemunho. Muitas vezes nós teremos que suportar tristezas, teremos que sofrer injustamente. Não fizemos o mal a ninguém, fizemos o bem. Mas o que recebemos em troca foi o mal. Mas por causa da nossa consciência para com Deus e o temor a Deus, nós devemos, então, nos submeter e não fazer o mal. Isso é digno de louvor diante de Deus. Isso agrada a Deus. A quem queremos agradar? A nós mesmos, aos homens ou a Deus? Quem quer agradar a Deus, então compreenderá que nesse mundo nós, por causa do Senhor, sofreremos, mas nós não deixaremos que o Evangelho fique comprometido. Portanto, Pedro escreveu diretamente, esta carta para a igreja,
e dentro da igreja tinham escravos convertidos, e aqui está a orientação. E para quem hoje é empregado, não é? Para quem hoje encontra-se num contexto de estar sob a autoridade de alguém que pode maltratá-lo, prefira pedir demissão, mas não faça o mal, não retalie e não se vingue. Honre o nome de Cristo, honre o Evangelho, não deixe com o seu mau testemunho que a imagem do Evangelho fique comprometida. Eu oro, eu peço para que Deus te abençoe rica e abundantemente.